Olá, hoje vamos analisar uma situação bem complexa, né? Envolvendo tarifas comerciais, tensões políticas fortes entre Brasil e EUA e, claro, a reação dos mercados financeiros. Exato. Temos várias fontes aqui: análises econômicas, notícias sobre as decisões políticas, até resultados de empresas importantes. E a nossa missão, vamos dizer assim, é tentar entender o impacto mais imediato, mas também o contexto maior desses eventos turbulentos que ligam os dois países. Começou tudo com a imposição de novas tarifas pelo governo americano sobre produtos brasileiros, né? Isso, foi anunciada uma sobretaxa adicional de 40%, que se soma aos 10% que já existiam. O que dá um total de 50%. É bastante coisa. Mas o mais interessante, ou talvez preocupante, não foi nem só a tarifa em si. Tem mais, né? Tem. O decreto americano, olha só, vincula explicitamente essas tarifas a questões políticas internas do Brasil. Isso é que chama atenção. Como assim? O que eles mencionaram? Mencionaram o julgamento envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e, de forma direta, citaram nominalmente o ministro Alexandre de Moraes do STF. Citando o ministro do Supremo. Sim, e acusando de perseguição. E não parou por aí. Aplicaram sanções financeiras pessoais ao ministro. Sanções pessoais com base em quê? Usaram a lei Magnitsky. É uma lei americana, geralmente usada, sabe? Contra figuras envolvidas em corrupção pesada, abusos de direitos humanos. Nossa. Usar Magnitsky contra o ministro do STF por decisões judiciais? Isso é muito fora do comum. Sem dúvida. Levanta questões seríssimas sobre soberania, né? E o uso de ferramentas econômicas para fins políticos claros. Mas na prática, como ficou essa tarifa de 50%? Porque parecia devastador. Pois é. Aí veio uma notícia que trouxe um certo alívio, vamos dizer. Uma lista bem extensa de exceções. Exceções? Quantos itens? Olha, cerca de 694 itens foram isentos dessa sobretaxa adicional. Bastante coisa. E o que estava nessa lista? Coisas importantes? Muito importante. Aeronaves civis e peças, o que é crucial para a Embraer, claro. Minério de ferro, petróleo, celulose, suco de laranja. Então, peraí. Isso poupou quase metade dos principais produtos que a gente exporta para os Estados Unidos. Da sobretaxa adicional, sim. Quase metade dos itens principais ficou de fora desses 40% a mais. Mas os 10% anteriores continuam valendo para todos, né? Entendi. Mas mesmo com essas exceções, quem acabou sendo atingido? O agronegócio, principalmente. Produtos como café e carne bovina não entraram na lista de isenções. Carne bovina. E como o setor reagiu? A ABEC, que é a Associação dos Frigoríficos Exportadores, já reportou a suspensão da produção de carne destinada aos Estados Unidos. Suspenderam mesmo, por quê? Disseram que com essa tarifa ficou inviável economicamente. Então você vê um impacto bem desigual, né? Setorial. E a Embraer? Mesmo isenta da nova taxa, como ficou? Bem, ela escapou dos 40% adicionais, mas ainda lida com os 10% originais, e segundo fontes do setor, eles continuam defendendo a volta da tarifa zero, claro. Faz sentido. E a resposta brasileira a tudo isso? Principalmente a essa pressão sobre o judiciário? A resposta institucional foi forte, viu? O governo brasileiro classificou a medida como inaceitável, falou em defesa da soberania. E sobre o ministro Moraes? Expressaram solidariedade a ele. O próprio STF, o Supremo, está preparando uma resposta para reafirmar a independência do judiciário. Especula-se algo mais? Sim. Fontes na imprensa chegaram a comentar que essa investida externa contra o Moraes pode, quem sabe, até acelerar o julgamento do Bolsonaro. É uma ironia, né? Que coisa. E outras instituições? A PGR, a Procuradoria-Geral da República e também os presidentes da Câmara e do Senado se manifestaram. Condenaram as sanções, defenderam a soberania, um consenso institucional, assim. É interessante que algumas fontes, e até o próprio decreto americano, ligam isso tudo ao debate sobre moderação de conteúdo online, né? As Big Techs. Exatamente, isso apareceu, tanto em conversas de bastidores com ministros do STF que foram noticiadas, quanto no próprio texto do decreto de Trump. Apontando um descontentamento com as regras brasileiras. Isso, como se as políticas de moderação de conteúdo aqui estivessem prejudicando a liberdade de expressão, na visão deles. E o Trump, claro, aproveitou para falar de outras frentes comerciais também. Ele mencionou outros países. Sim, falou de tarifas ou negociações com Coreia do Sul, Índia e até de tensões com o Canadá por outros motivos. É o estilo dele, né? Entendi. Com todo esse cenário político-comercial agitado, como é que os mercados financeiros reagiram? Foi uma verdadeira montanha-russa. O Ibovespa, nosso principal índice da bolsa, chegou a cair bem no início do dia. Mas depois? Depois recuperou. Com o anúncio das exceções, o mercado respirou aliviado e o índice fechou em alta. A Embraer, por exemplo, disparou mais de 10%. Uau! Mas e o dólar? E os juros? Aí a história foi outra. O dólar subiu sim, e as taxas de juros futuras também foram para cima. Essa alta do dólar e dos juros foi só por causa dessa tensão Brasil e Estados Unidos ou teve mais coisa? Não foi só isso não. O cenário internacional pesou bastante, principalmente a política monetária lá nos Estados Unidos. O Federal Reserve, o Fed, o que eles fizeram? O Fed decidiu manter as taxas de juros deles paradas onde já estavam. Isso apesar da pressão do próprio Trump para cortar os juros. E o que o presidente do Fed, o Jerome Powell, disse? O discurso foi de cautela. Basicamente, ele disse que precisam de mais tempo, mais dados da economia para ter certeza. Certeza sobre o quê? Sobre a inflação estar controlada e se já podem cortar juros. Mencionou a força do mercado de trabalho por lá e a incerteza sobre o impacto dessas próprias tarifas na inflação. E saíram dados da economia americana que reforçaram isso. Sim, saíram dados fortes do PIB americano e também de criação de empregos no setor privado, o relatório ADP. Isso ajudou a justificar essa postura mais cautelosa do Fed. E aqui no Brasil, o nosso Banco Central, o Copom.
Como reagiu a esse cenário? Foi na mesma linha, sabe? Adotou um tom igualmente cauteloso, até duro. Manteve a nossa taxa Selic no mesmo patamar elevado. E justificou como? Citou explicitamente o tarifaço americano e esse cenário externo mais adverso como fatores de preocupação para a nossa inflação aqui. Falando da nossa economia, os dados internos recentes mostraram o quê? A situação aqui dentro. Olha, é um quadro meio misto, vamos dizer. O governo registrou um déficit primário em junho, que é a diferença entre receita e despesa, sem contar juros, pior do que o mercado esperava. Déficit alto. De quanto? Foi de 47,1 bilhões em junho. E a dívida pública, tanto a líquida quanto a bruta, também subiu um pouco em relação ao PIB. E tem alguma notícia um pouco melhor? A expectativa é que a taxa de desemprego, medida pela PNAD contínua, possa mostrar uma pequena queda na próxima divulgação. Vamos ver. E no mundo das empresas, além do que já falamos da Embraer e dos frigoríficos, teve mais algum destaque? Tivemos resultados importantes, sim. O Bradesco, por exemplo, mostrou um lucro forte, quase 29% maior que no ano passado. E a Ambev? Já a Ambev veio um pouco abaixo das expectativas do mercado. A Vale, gigante da mineração, está enfrentando perspectivas de resultados mais fracos e também alguns rumores sobre mudanças no conselho, com possível influência do governo. E lá fora? Alguma empresa se destacando? Lá fora vimos Meta, dona do Facebook, e a Microsoft apresentando resultados bem robustos, muito impulsionados pela onda da inteligência artificial, né, que continua forte. Certo. Então, pra gente amarrar tudo isso, o que a gente tira dessa análise toda? Olha, fica claro que a gente viu uma interação muito intensa, né? Uma política tarifária agressiva dos Estados Unidos que não escondeu a ligação com pressões sobre o sistema judiciário brasileiro. O que gerou reações institucionais fortes aqui no Brasil. Exatamente. E uma resposta bem volátil dos mercados que também estão, claro, muito atentos às políticas monetárias globais, especialmente do Fed. Fica nítido como as fronteiras entre comércio, política internacional e até a justiça doméstica podem ficar, assim, bem fluidas, né? Muito fluidas, com repercussões econômicas imediatas para setores específicos, como o agronegócio, que a gente falou, e para a estabilidade macroeconômica como um todo, câmbio, juros. A lista de exceções ajudou a mitigar um pouco o impacto inicial, né? Ajudou. Aliviou parte do impacto direto das tarifas, mas a tensão política de fundo e a incerteza sobre os próximos passos, e isso tudo continua bem elevado. Vitor, então, uma reflexão final, né? Além desses ajustes econômicos de curto prazo e das declarações políticas, que tipo de mudanças mais duradouras esse episódio todo pode provocar na relação do Brasil com os Estados Unidos? E talvez na forma como o país lida com a influência e a regulação de atores globais poderosos, sejam outros governos ou mesmo as grandes plataformas digitais? É uma excelente questão para a gente continuar acompanhando. As repercussões podem ir bem além do comércio.